Amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula aqui da nossa revista de estudos bíblicos, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, que é a nossa revista oficial aqui do Ministério Caminho Santo, de janeiro a março de 2020. O assunto de hoje é o arrebatamento da igreja. Assunto maravilhoso, pertinente, glorioso. Nossa esperança é sua vinda, né? Diz o poeta sacro. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nós esperamos Jesus vir buscar-nos a qualquer momento. E isso se chama arrebatamento. O texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Cristo e com Ele, aqueles que nele dormiram. Digo a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois, dada a palavra de ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Durante essa gravação, nós vamos estar comentando, trazendo alguns subsídios aqui, sobre o tema arrebatamento da igreja, baseado nesse texto. Eu quero lembrar para os irmãos que o termo, a doutrina do arrebatamento da igreja, é uma doutrina muito combatida, muito combatida. Eu anotei algumas coisas aqui. As pessoas dizem que o termo arrebatamento não está na Bíblia, que tudo vai acontecer de uma só vez, naquele dia em que todo olho o verá. Mas a doutrina do arrebatamento da igreja não é que ela é uma doutrina nova. A importância dessa doutrina ganha força a partir do momento que vai se aproximando a volta de Jesus. O que aconteceu com a igreja é que nos primeiros séculos, devido a várias coisas, a falta de conhecimento de pessoas, de que esperavam, na verdade, o preparo, a vida de vigilância, a vida de santidade, que é o preparo para se encontrar com o Senhor, é uma coisa constante na vida das pessoas. A igreja não tem que estar preparada para o arrebatamento, a igreja tem que estar preparada para encontrar com o Senhor. Jesus disse para aquele rapaz lá na cruz, aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas que dormem, que morrem, dormem no Senhor, descansam no Senhor. Então, quando um crente ele morre, ele vai para a glória de Deus, ele vai para o paraíso e ele tem acesso, ele tem comunhão com Deus. O que falta é a ressurreição do corpo. O que falta é o galardão, o que falta é aquelas outras coisas maravilhosas que vão se juntar, a essa realidade, para que o crente, enfim, possa viver uma felicidade plena ao lado do Senhor. Mas tem acesso. Os crentes no paraíso, eles têm. O Senhor Jesus disse para aquele rapaz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem acesso a Deus. Apocalipse 6:9 diz que as almas dos que morrem estão debaixo do altar de Deus, estão no céu. E isso é acesso. Então você tem que estar preparado para morrer, preparado para o imprevisível. Aliás, é previsível, mas é iminente, ou seja, você não sabe a hora, pode acontecer a qualquer momento. A palavra salvação significa livramento de um perigo iminente, que pode acontecer a qualquer momento, e você tem que estar preparado para isso. A morte é o inimigo a ser vencido. Jesus venceu a morte, nós temos que vencer também. O propósito da morte é nos levar para o inferno, nos separar de Deus. Mas se nós mantermos fiéis até o fim, nós vamos vencer a morte, porque nós vamos ressuscitar e vamos receber um corpo glorioso, igual a Cristo, e vamos morar no céu. João disse, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que depois da ressurreição vai se dizer: ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória, inferno? Que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei.
Então, a dificuldade do ser humano de cumprir a palavra de Deus e viver uma vida correta é que dá poder à morte, que dá poder ao inferno, mas nós venceremos no nome de Jesus. E esse o preparo tem que ser esse. Então, no começo da igreja, nos primórdios da igreja, não se teve tanta preocupação assim de se falar sobre o arrebatamento. Na Bíblia, assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os apóstolos esperavam a volta de Jesus para os dias deles, viviam assim. Não é que eles eram egoístas, não. O crente vive querendo ir morar no céu, né? Maranata é a oração do crente, né? Vem, Senhor nosso. O crente tem vontade, é aquele servo que está esperando o seu Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele servo quando o Senhor voltar, encontrar ele esperando dessa forma. Então, como eu estava dizendo, eles dizem que a palavra arrebatamento não está na Bíblia, e por causa disso a doutrina do arrebatamento não é uma doutrina verdadeira. Vai ser só todo olho verá, que no caso é a vinda do Senhor em glória. Mas aí você olha, a palavra arrebatamento não está, mas o verbo arrebatar é o verbo usado pelo apóstolo Paulo e usado em outros textos da Bíblia, como João 14, onde Jesus prometeu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O termo levar, usado em João 14, tem o mesmo sentido do verbo arrebatar, que é tomar com força ou raptar, né? Hebreus 9, 28 diz que o Senhor aparecerá segunda vez para levar aqueles que o aguardam para a salvação. Isso está dizendo que o Senhor virá para os crentes. Se o Senhor virá a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação, não é todo olho verá, né? Aí já está justificando, né? Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, que é o texto que as pessoas usam para dizer que todo olho verá também, é um texto que quando Jesus subiu aos céus, somente os seus discípulos viram, um grupo de 500 irmãos que viram. Jesus prometeu, através daqueles 2 anjos, que o Senhor voltaria da mesma forma, ou seja, aquelas pessoas que sempre estavam com ele, que sempre eram seus discípulos, é que o viriam voltar. Então está se falando do arrebatamento. E outra justificativa para a gente que cremos no arrebatamento da igreja é que na Bíblia, por exemplo, não tem a palavra trindade. Trindade quer dizer um Deus, né, que é formado por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é 3 deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus não. Uma trindade, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, não é 3 deuses. Então a palavra trindade é uma palavra que não tem na Bíblia, mas Tertuliano, um teólogo do início da igreja, lá do início da igreja, Tertuliano, ele criou a palavra trindade, que é uma referência à unidade de Deus, 3 pessoas que formam um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, na Bíblia, a Bíblia não fala sobre onisciência, onipresença e onipotência usando essas palavras. Onisciência, onipresença e onipotência são palavras que o teólogo entendeu, sistematizou como atributos exclusivos de Deus. Só Deus é todo-poderoso, só Deus sabe tudo e só Deus está presente em todo lugar. Então é baseado nisso aí. Não tem a palavra arrebatamento, mas tem o verbo arrebatar. E tem os textos que nós citamos aqui que mostram que o arrebatamento é um fato. Por exemplo, há quase 200 anos atrás, um teólogo irlandês chamado John Nelson Darby, ele sistematizou a doutrina do arrebatamento. Eu penso assim, não havia necessidade tanta de se falar sobre o arrebatamento se nós estávamos lá no começo da igreja. Eles esperavam a volta do Senhor, mas esperavam, como eu falei, esperavam se encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz: nós que estivermos vivos seremos arrebatados, no texto que nós acabamos de ler. E essa é a esperança do crente o tempo todo. Paulo e as pessoas da Bíblia criam no arrebatamento. Agora, os teólogos tiveram dificuldade para isso e acabaram criando um sistema doutrinário chamado amilenismo, né? A partir de Agostinho e outros teólogos, e Lutero, Calvino, que são as pessoas da reforma protestante, eles não se dedicaram a falar sobre arrebatamento, apesar de terem falado. Se dedicaram mais às doutrinas da salvação, que é muito mais importante do que arrebatamento. A doutrina da salvação é arrependimento, a
Doutrina de salvação é justificação, que é perdão de pecado. Doutrina da salvação é santificação, que vai preparar você para morar no céu. Doutrina do arrebatamento é adoção, você se torna filho de Deus. E essas coisas são muito mais importantes que o arrebatamento, porque sem elas ninguém vai ser arrebatado. Então eles se preocuparam com isso e não trabalharam tanto em cima da doutrina do arrebatamento. Agora, para nós que estamos vivendo os sinais da igreja, é muito importante nós estarmos esperando a volta do Senhor a qualquer momento, não é verdade? A nossa introdução diz que daquele dia existe 3 coisas ditas no Novo Testamento, quando o assunto é volta de Jesus, e volta de Jesus é arrebatamento e vinda em glória. São 2 coisas, uma 7 anos depois da outra. O arrebatamento é antes da grande tribulação e a volta de Jesus em glória 7 anos depois. Então, quando se fala de volta de Jesus, fala de tudo isso. As pessoas têm a mania de dizer, como eu estava dizendo agora, e vou reforçar isso aqui, que o arrebatamento não tem lá, é muito fraco o argumento. A igreja também não tem no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento a Bíblia fala várias vezes sobre a volta de Jesus em glória, sobre a volta de Jesus, mas não faz nenhuma referência ao arrebatamento. Mas também a Bíblia não fala da igreja no Antigo Testamento. Ninguém, os profetas não conseguiram enxergar a igreja da maneira que ela é. Se tem alguma alusão, é a alusão que depois que você entende a doutrina da igreja, é que você vai perceber que alguém falou alguma coisa, mas ele falou, mas ele não viu, era um mistério. Então, assim como a doutrina da igreja é um mistério revelado no Novo Testamento, quando Jesus disse assim, sobre essa pedra, Mateus 16, Jesus disse sobre o testemunho, sobre o conhecimento que Deus havia revelado para Pedro, ou seja, de que ele era o Cristo, de que ele era o fundador e o rei daquele que era o reino de Deus, o Cristo ungido. Então Jesus disse que sobre isso, sobre esse conhecimento, sobre essa convicção que ele edificaria a sua igreja ia ser feita desse tipo de pessoa, é que aí aparece a palavra igreja, ou seja, a palavra de igreja era um mistério. Assim como o arrebatamento, que diz respeito à igreja, também é uma coisa do Novo Testamento. O texto diz na introdução que nós devemos lembrar que daquele dia e hora ninguém sabe, ou seja, não adianta querer marcar, alguém tentou marcar. E é isso que tem causado, desde lá antigamente, mas principalmente agora nos últimos tempos, tem surgido igrejas heréticas, baseadas em pessoas que tentaram marcar. Por exemplo, um pastor batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller, no ano de 1847 e 1848, 2 vezes, ele marcou a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e não aconteceu. E a partir desse tipo de interpretação equivocada, nasceu o sabatismo, que é uma religião forte, mas nascida em cima de um fundamento errado. Também, as testemunhas de Jeová acreditam que o milênio começou em 1914, através de interpretações erradas da Escritura Sagrada, e tudo isso tem transformado em igrejas, em movimentos que têm pregado um evangelho que não é o verdadeiro evangelho que está na palavra de Deus, né? Segundo lugar, a Bíblia diz, não estais em trevas para aquele dia não vos surpreenda como o ladrão. A palavra aqui para esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 4, é vigilância. Nós temos que estar esperando o tempo todo, para que o Senhor não venha nos pegar de surpresa. E o terceiro diz respeito, compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos. Jesus, em Mateus 16 e versículo 3, Jesus vai falar sobre o arrebatamento, sobre a iminência do arrebatamento, que as pessoas sabem quando vai chover, sabem quando vai começar o verão, sabem um monte de coisa, mas não está sabendo discernir os sinais que apontavam para ele. Por exemplo, os judeus não conseguiram percebê-lo. Jesus veio e eles não conseguiram perceber que aquele era o tempo, aquela era a hora, e por isso deixaram Jesus, não ignoraram Jesus e não aceitaram Jesus. Da mesma forma, as pessoas agora estão tendo dificuldade para entender, né? O primeiro ponto fala sobre as escolas de interpretação, e nós já falamos sobre isso lá no nosso primeiro estudo. Você tem acesso ao link, você pode ir lá no canal e ver a aula que fala sobre as escolas de interpretação sobre o arrebatamento da igreja. Existe a escola pós-tribulacionista, que acredita que Jesus vem depois da grande tribulação. Existe a escola mid-tribulacionista, middle, né, a palavra inglesa que quer dizer metade, né?
essa escola acredita que Jesus vem na metade, a igreja passa os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Existe a escola pré-tribulacionista, que é a que nós estamos aqui agora, falando para vocês, que acredita que Jesus vem antes da tribulação, porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas o Senhor nos destinou para a aquisição da salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Esse é só um dos textos que a gente usa para crer no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Existe uma diferença, nosso segundo ponto, entre as duas etapas da vinda do Senhor Jesus, e como nós estamos estudando o arrebatamento hoje, nós vamos estudar a vinda do Senhor em glória, lá no estudo correspondente, daqui a uns dias nós vamos estudar também sobre a vinda do Senhor em glória. Hoje o nosso assunto é arrebatamento, aquilo que vai acontecer na primeira fase da volta do Senhor Jesus. Quem vai participar do arrebatamento? Quem? Nós vamos responder aqui no terceiro ponto da nossa revista. O próprio Senhor Jesus Cristo, a primeira e mais importante pessoa do arrebatamento é o Senhor Jesus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o apóstolo Paulo diz. O Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é voz de comando. O Senhor Jesus, ele é o comandante da sua volta. Jesus, esses textos bíblicos são textos onde existem interpretações variadas, mas nós acreditamos que o Senhor Jesus é o comandante. Ele dá a palavra de ordem, ou seja, Deus vai ordenar, dizer para ele, chegou a hora, daquele dia, a hora só o Pai sabe. E eu quero dizer para você que eu entendo isso não como um desconhecimento de Jesus, né? Alguém interpreta que daquele dia, a hora só o Pai sabe, porque Cristo abriu mão da sua glória, estava aqui na terra, e por isso ele não tinha conhecimento, não tinha lembrança, não tinha conhecimento, tinha deixado a sua onisciência para trás. Tudo bem, mas eu acredito que é uma atribuição de Deus. É a atribuição de Deus definir o dia que se encerra a dispensação da graça. Assim como é a atribuição do Filho vir aqui na terra, morrer, fazer a parte dele, assim como é a atribuição do Espírito Santo, preparar a igreja e levá-la para encontrar com o Senhor nos ares. Eu acredito que daquele dia e hora só o Pai sabe, porque daquele dia e hora só o Pai vai dizer o dia e a hora. Que Cristo, não é que eu não acredito que Cristo não saiba hoje, não. Eu acredito que é uma atribuição de Deus, né? A hora que chegar a hora, eu vou dizer a hora que é para fazer tal coisa, né? Então, Jesus, né, é a pessoa mais importante, né? O Senhor Jesus descerá do céu com a voz de comando. E diz o texto que ele descerá com voz de arcanjo. O único arcanjo que a Bíblia fala é Miguel, que é o comandante dos exércitos do céu, né? Descerá com voz de arcanjo, e os intérpretes das Sagradas Escrituras acreditam que esse texto, essa expressão voz de arcanjo, significa que Miguel, juntamente com os anjos, ele vai limpar as regiões celestiais. A Bíblia mostra lá em Efésios, né, capítulo 6, que as hostes malignas expulsas do céu ocupam as regiões celestiais. Permissão de Deus, né? Ocupam as regiões celestiais. E no dia do arrebatamento, essas regiões celestiais vão ser ocupadas pela igreja. Então, muita gente entende que Miguel, a voz do arcanjo, a presença do arcanjo no arrebatamento, é que ele vai expulsar Satanás e as suas hostes, eles vão ter que vir aqui para a terra, como está escrito lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse, né? Pode ter outras interpretações, mas não é importante. Importante é só a gente explicar mais ou menos aqui a presença do arcanjo Miguel no arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, no texto bíblico que eu deixei para poder comentar agora, Paulo diz, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 18, não queremos que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham conhecimento. A palavra ignorante é falta de conhecimento. Com respeito àqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Dormir, a expressão dormir no Senhor é morrer em Cristo, morrer na esperança da vida eterna. Apocalipse 14, versículo 13, João, né? O Espírito Santo, João, usa o apóstolo João e fala assim, bem-aventurados são aqueles que desde agora dormem ou morrem no Senhor. Ah, assim diz o Espírito, ele exclama, porque eles descansam dos seus trabalhos e das suas lutas, e as suas obras vão ter recompensa. Então, Paulo está dizendo, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que estão dormindo,
morreram no Senhor, para que não se entristeça como os demais que não têm esperança. Ou seja, as pessoas que não conhecem o Evangelho nem têm Cristo não têm esperança depois da morte. O crente tem a esperança da ressurreição. Aí Paulo continua, ele disse: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e esse crer aqui é vida prática, não é só acreditar. Nós temos certeza de que Cristo está vivo, nós temos certeza porque Ele vive em nós, nós temos certeza porque o Espírito Santo veio para nos convencer da incredulidade, nós cremos, e nos convencer da justiça de Cristo. Ele voltou para o Pai, nos convencer que tudo aquilo que Ele fez é correto e propício para nos justificar e nos dar vida, e nos convencer também que o príncipe desse mundo está julgado, que todos serão julgados, mas nós seremos galardoados, né? Então, se cremos, ou seja, se nós vivemos isso, nós conhecemos a palavra e vivemos, porque temos um Cristo vivo, Cristo vive em nós, nós também cremos que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, Paulo diz, pela palavra do Senhor, doutrina, ensinamento do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós que estamos vivos não vamos ser arrebatados na frente. Ou seja, a ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, primeira ressurreição. A primeira ressurreição, e eu creio que nós vamos tratar dela mais para frente, mas vamos falar aqui agora também. A primeira ressurreição, o termo primeira ressurreição não alude a um momento, e sim a um tipo, uma modalidade de ressurreição. É uma referência à ressurreição dos salvos em Cristo. Nós cremos que todos aqueles, desde Adão até o dia do arrebatamento, por exemplo, serão ressuscitados nessa fase da primeira ressurreição. A primeira ressurreição tem 3 fases distintas. A primeira fase é da ressurreição de Cristo. A Bíblia chama Cristo como o primogênito, a primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15 e 20. A segunda fase da primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo, que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. E depois tem a terceira fase também dessa primeira ressurreição, que se refere àqueles mortos no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, aqueles que são chamados os mártires da grande tribulação, ou os restolhos da ceifa, ou as respigas da colheita. Então, Paulo diz que no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, ou seja, os ímpios vão continuar, os que não morreram em Cristo vão continuar até o juízo final, 1007 anos depois, né? E nós, os que estivermos vivos, como está dizendo o texto aqui, nós estivermos vivos, seremos transformados. Eles vão ressuscitar com um corpo glorioso e serão transformados. A salvação da alma na Bíblia se chama a salvação do espírito na Bíblia se chama novo nascimento. A salvação da alma se chama santificação. E a salvação do corpo se chama glorificação. As pessoas que morreram e nós que estamos vivos e somos crentes, nós temos garantido a salvação do Espírito, porque nascemos de novo, nosso nome está lá no livro da vida, nós fomos adotados como filhos, somos filhos de Deus, e a nossa alma está sendo santificada, mas o nosso corpo ainda é um corpo mortal, de carne, propenso a ficar velho, a ficar doente, a morrer, e propenso ao pecado. Na ressurreição, vai acontecer a glorificação do corpo, que é a salvação do homem, completa-se a salvação. Lembra que eu disse, quem já morreu não vai perder mais a salvação, só está esperando a ressurreição, mas quem está vivo corre o risco. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, ou seja, uma vida de vitória, a verdadeira vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. As expressões bíblicas mostram que a salvação completa é a salvação do Espírito no novo nascimento, salvação da alma na santificação e a salvação do corpo na glorificação. Então, as pessoas que morreram vão ressuscitar, receber um corpo glorioso, glorificado, e nós seremos transformados, o nosso corpo, num corpo glorioso. Aquilo que é mortal, Paulo diz, será revestido da imortalidade, aquilo que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Então, nós recebemos um corpo parecido com o corpo de Jesus,
né? Igual o corpo de Jesus, um corpo que vai para o céu, vai morar no céu, aí a nossa salvação vai estar completa. Então nós precisamos perseverar até o fim. Então Paulo diz: dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. A trombeta aqui, nós já falamos sobre a voz do comando de Jesus, né? A palavra de ordem e a voz do arcanjo. O ressoar da trombeta. A trombeta era um instrumento usado para convocar pessoas. Dependendo do toque da trombeta, as pessoas já sabiam para que era. Existiam vários tipos de tocar a trombeta. E a Bíblia diz que se a trombeta produzir zunido incerto, né? Quem se reunirá para a batalha? Ou seja, existia o toque da trombeta para convocar os homens para a batalha. Existia o toque da trombeta para convocar as pessoas para uma reunião. Então, o ressoar da trombeta aqui é colocado como a convocação para uma reunião. Nós seremos convocados a encontrar com o Senhor nos ares, né? Nós vamos ouvir o toque da trombeta, nós vamos ouvir o chamado do Senhor para nos encontrar com Ele, né? Aí Paulo diz que nós que estivermos vivos, né, as pessoas vão ressuscitar, e nós seremos arrebatados juntamente com Ele para o encontro com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Isso é glorioso, isso é extraordinário. O segredo para mim e para você, para nós, que nós temos que relembrar, eu coloquei aqui no último ponto da revista, nós temos que saber que existe uma coisa chamada o elemento surpresa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu estava assistindo um debate entre dois pastores. Dia desses, um pastor pré-tribulacionista e um pastor pós-tribulacionista, e tinha um mediador. O mediador amigo do tribulacionista. O mediador acreditava que Jesus vem no meio da tribulação. Um pastor acreditava que Jesus vem antes da tribulação, o outro depois. Os dois debatendo. E aquele pastor pós-tribulacionista, ele disse assim: eu posso garantir que Jesus não vem hoje. Eu posso garantir que Jesus não vem daqui uma semana. Por quê? Porque para o pós-tribulacionista, primeiro o anticristo tem que vir, primeiro tem que acontecer a grande tribulação, e a Bíblia não diz assim. Então, nós temos que estar preparados para o elemento surpresa. Por isso estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esse detalhe que é rejeitado por aquelas pessoas que não creem que a volta de Jesus a esse mundo, a vida de Jesus é duas coisas: o arrebatamento para a igreja, né? Para a igreja, como nós dissemos lá atrás, Jesus vai voltar para nós no arrebatamento da igreja. Eu fico pensando, outro dia eu vi assim, como se fosse um tom de zombaria. A pessoa dizia assim: como é que vai tocar uma trombeta? Como é que vai o voz de arcanjo? E as pessoas não vão escutar, vai ser secreto, só para a igreja. Porque a Bíblia está dizendo, o Senhor prometeu vir buscar nós, virei outra vez e vos levarei. Não é o mundo, é a igreja. E esse voltar para vos levar tem trombeta, tem voz de arcanjo. O Senhor, quando o Senhor fala com você, o Senhor fala comigo. O apóstolo Paulo diz lá no caminho de Damasco, ele diz que as pessoas viram a luz, mas não ouviram a voz. Deus estava falando com Paulo. Então, textos como que nós citamos lá atrás de João 14, textos como Atos, capítulo 1, que Jesus, os anjos disseram para os discípulos assim: o Senhor vai voltar da forma que viste ir. Quem viu ele subir? Só os discípulos. Quem vai ver ele voltar? Só os discípulos. Então, todo olho o verá é para todo mundo, não é só para a igreja. Então, todo olho o verá já é depois do arrebatamento da igreja, 7 anos depois. Mas nós temos que preocupar com o elemento surpresa, que Jesus vai vir de repente. Nós temos que aprender que o mundo não vai ver, será uma coisa invisível para o mundo, vai ser rápido, num abrir e fechar de olho, né? Nós temos que saber que não tem materialização nisso. Tudo que é material vai ficar para trás, né? A roupa, tudo vai ficar para trás. O corpo vai ser transformado num corpo glorioso, né? Aquilo que é material vai ser revestido em imaterial. O corruptível, que fica doente, que corrompe, essas coisas todas que acontecem com o ser humano, que fica velho, fica doente e coisa tal, vai ser revestido do incorruptível, né? Todas as limitações da matéria ficarão para trás. Então, nós seremos arrebatados. É isso que nós esperamos, é isso que nós acreditamos, é isso que nós esperamos. Pega a sua Bíblia aí na sua casa, capítulo 19 de Apocalipse até o capítulo 22, está a ordem cronológica certinha daquilo que vai acontecer.
vai acontecer na sequência, começando pelo arrebatamento. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1 a 10, a igreja está no céu. Aqueles 24 anciãos do capítulo 6 de Apocalipse, aquilo ali representa a igreja universal, a igreja no mundo todo. São pessoas que a Bíblia diz que estão assentados em tronos, com vestes brancas e coroas na cabeça. No capítulo 6, antes de começar a grande tribulação, essas pessoas já estão no céu, João viu. Aqueles 24 anciãos representam toda a igreja no mundo inteiro. No capítulo 19 até o 22 de Apocalipse, você tem toda a sequência para você aprender sobre os eventos, a ordem cronológica deles. No capítulo 19, por exemplo, no versículo 1 a 10, está a igreja glorificada no céu. No capítulo 19, versículo 11 a 16, está a manifestação de Jesus em glória, que é a volta depois da grande tribulação. No capítulo 20, versículo 1 a 3, Satanás é preso. Satanás é preso. Antes disso, no capítulo 24 e 5, você tem a ressurreição dos mortos, que na grande tribulação. Ou seja, a sequência é qual? Arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Depois da grande tribulação, a vinda do Senhor em glória. Depois da vinda do Senhor em glória, o julgamento das nações, a prisão de Satanás, a instauração do milênio. E depois do milênio, Satanás solto, que estava preso durante o milênio, engana muitas nações, aí Satanás é derrotado, instaura-se o juízo final. E depois do juízo final, aí tem a eternidade. Os ímpios estão no lago de fogo e os crentes vão viver no novo céu, nova terra, na presença do Senhor Jesus. Leia lá, eu não tenho tempo de fazer isso aqui, leia lá Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, ali está a sequência de como as coisas vão acontecer. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo estudo bíblico. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus.